Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? 90 minutos de belo aqui para falar do empate entre Botafogo e São Bernardo no estádio Almeidão na noite desta segunda-feira. Resultado ruim, né? Que deixa o Botafogo mais uma rodada no Z4, mesma pontuação do Itabaiana, né? Que é o primeiro time fora, mas o Botafogo perde nos critérios de desempate, no número de vitórias, né? O time sergipano tem 3 vitórias, enquanto o Botafogo tem apenas 2. Bom, vamos lá, né? Empate 1-1. Não foi um bom jogo no geral, tá? Eu acho que das duas equipes, o Botafogo, muito pela sua carência de peças, né? Assim, hoje a gente viu o Botafogo esbarrando mais uma vez no problema de não conseguir acelerar o jogo quando tem a bola. E isso facilita muito para o adversário, né? Então, em quase todo momento do jogo, o Botafogo não conseguia acelerar. Até conseguiu acelerar um pouco mais na reta final, né? Quando você tinha o Luiz Miguel, que é um jogador mais rápido, o próprio Cauê Canella, que tem um pouco mais de intensidade. O Botafogo conseguiu dar um pouco mais de velocidade ao jogo, né? O Thalisson, ali na reta final, ele mesmo pegava a bola, tentava acelerar, muito pela necessidade também de buscar a vitória. Mas, no geral, o Botafogo apresenta o mesmo problema de uma transição muito lenta, né? Da defesa para o ataque. Né? O Botafogo não tem pontas rápidos, né? Nem o Rodrigo Alves, nem o Honório, que começaram como titulares, são rápidos. E aí você não tem laterais que conseguem ajudar tanto. Hoje o Eric até ajudou. Né? O Eric foi muito melhor do que o Lucas Lopes em todos os seus outros jogos. Então, enfim, espero que o Eric seja de fato efetivado como titular. Né? Tem uma chegada anunciada que é do lateral que veio do Atlético, né? O Ianian, algo assim. Mas em relação ao Lucas Lopes, o Eric, enfim, não deveria ter ficado no banco todos esses outros jogos. Né? E na esquerda, o Felipe Borges, que, cara, é o Lucas Lopes da esquerda. Assim. A definição para ele é essa. Ele tem problema na marcação, ele também não consegue apoiar como deveria. E até prefiro até o Evandro, tá? Apesar de achar o Evandro insuficiente, até prefiro o Evandro como titular do que o próprio Felipe Borges. Que hoje a torcida ficou muito pé da vida com ele. Eu acho que foi o jogador mais criticado do Botafogo hoje, foi o Felipe Borges. Então é isso, é um time que esbarra muito de não ter um volante que consiga dar velocidade, né? Uma transição rápida, não tem um meio de campo que consiga articular jogadas, né? Você vê muitas vezes o Rodrigo Alves tentando ali criar algo, o próprio Gabriel Honório, né? Tenta ali chegar junto no meio de campo para tentar construir algo. Hoje o Botafogo foi com 3 volantes, né? O Guilherme Santos hoje ficou no banco de reservas e até entendo, tá? Tentar algo diferente. Porque, de fato, o Guilherme Santos não está dando resultado no meio de campo e o Camilo entrou no segundo tempo e a gente viu porque o Camilo, mesmo com o time não tendo um meio campista, o Camilo é preterido, né? O Camilo fica no banco. Hoje a única coisa boa que o Camilo fez foi uma falta que o goleiro defendeu, deu um rebote ali, foi um lance perigoso, mas só, né? O Camilo meio que se escondeu ali, preso entre a defesa, não recuou para buscar jogo, por exemplo, né? Teve um contra-ataque ali que ele deu um passe muito forte para o Evandro, né? E o Evandro também acabou se embananando também. Então é um jogador que, cara, não dá para contar, né? O Camilo não dá. Até achei que ele tava de saída do Botafogo, né? Eu fui pego numa fake news aí que eu vi em algum grupo de WhatsApp. E, enfim, deveria ter checado, obviamente. Porque eu achava que o Camilo tava de saída, mas não, né? O Camilo jogou. E até achava que era até melhor tentar o Guilherme Santos naquele momento do jogo do que o próprio Camilo, né? Porque o Guilherme Santos, querendo ou não, consegue dar um pouco mais de intensidade. E como estava um jogo aberto, né, o Guilherme Santos poderia até agregar mais do que ele agregando começando no jogo. Né? Então acho que em relação ao Zé Carlos, eu acho que a escalação ok do que ele tinha. Eu acho que as mudanças ok também, tá? Dourado saiu machucado, tinha que botar um centroavante, botou o Cauê Canella, Luiz Miguel entrou na ponta. Eu acho que é um jogador que muita gente da torcida pega no pé, mas é um jogador que tem qualidade, é um dos poucos jogadores do Botafogo que consegue fazer um contra um, né? Consegue dar um corte no defensor.
Só que é um jogador jovem, né? Um jogador que está tendo seus primeiros jogos como profissional agora no Botafogo. Ele que é da base do Vitória. Então é um cara que vai errar muito também, né? E a torcida do Botafogo não está, obviamente, com muita paciência para relevar isso. E aí a gente viu aí o Luiz Miguel errando, mas até acho que ele entrou bem, tá? Eu gostei da entrada do Luiz Miguel e até do próprio Cauê Canela, né? Enfim, são jogadores que vão errar, mas assim, erros desses jogadores eu até perdoo mais do que outros, porque são jogadores jovens que estão tendo agora a sua chance no profissional e eles têm qualidade, assim. São jogadores que daqui a alguns anos dificilmente vão estar numa Série C. Acho que vão ser jogadores que vão estar ali numa Série B e dependendo até de uma Série A. Então são jogadores que têm potencial que precisam ainda ser maturados, né? E infelizmente o Botafogo está numa situação que não dá para esperar muito, né? Os jogadores têm que decidir agora, senão o Botafogo cai para a Série D. Mas assim, eu gostei da postura do time após tomar um gol, né? O Botafogo conseguiu empatar muito rápido, né? O São Bernardo fez um gol ali no segundo tempo, até fiquei com a impressão lá que foi um gol contra do Dourado, tá? Que resvalou na bola e tirou ali as chances do Fracaro. Me corrijam aí, eu não revi em vídeo ainda o lance, mas me pareceu isso. E aí o Botafogo no mesmo momento, na saída de bola, um chutaço, né, do Maduro, conseguiu empatar. Né? E até acho que muito pela escolha do Maduro é essa, né? Ele é um volante, mas ele tem uma chegada boa, né? No ataque, ele chuta de fora da área. Então, até acho que a opção por 3 volantes, nesse caso, eu acho que fez sentido porque você tem um Maduro que, apesar de ser volante, ele tem um faro de gol, né? Eu acho que ele já tem 4 ou 5 gols, jogando até poucos jogos na temporada. Então fez sentido. E aí o Botafogo faz o gol, o jogo também volta a ficar meio morno, né? São Bernardo, repito, muito satisfeito com o empate e querendo jogar no erro do Botafogo, né? Eu acho que até a falta de ambição da equipe lá de São Paulo acabou ajudando, tá? Porque a impressão que tinha era que o São Bernardo era melhor, tinha mais condições técnicas de conseguir alguma coisa, só que não acelerava muito o jogo, né? Só acelerava se chegasse no último terço. E isso acabou sendo bom para o Botafogo, né? Assim, o São Bernardo respeitou o Belo e saiu felicíssimo aqui com o empate, né? E aí o Botafogo teve algumas chances, né? Teve uma chance muito boa no contra-ataque, né? Que foi desperdiçada. Teve um chute do Cauê Canela, né? Que o goleiro defendeu. Enfim, o Botafogo, dos jogos que saiu atrás, foi até o melhor jogo que o Botafogo conseguiu em determinados momentos pressionar o adversário. Claro que não foi uma pressão como deveria ser, né? Você está jogando em casa, você precisa da vitória, você deveria conseguir fazer uma blitz maior no adversário. Uma pressão maior. Mas já foi muito melhor do que outros jogos. Itabaiana, Figueirense, por exemplo, que o Botafogo saiu atrás. Até do jogo contra o Caxias, quando tomou o segundo gol. Né? Hoje o Botafogo até teve mais ímpeto e mais possibilidades, né, de fazer um gol do que naquele jogo contra o Caxias. Então acho que assim, a postura foi um pouco melhor. Eu acho que hoje teve entrega, tá? Hoje não percebi jogador displicente, né, jogador andando em campo. Não que nos outros jogos isso tenha acontecido, mas eu acho que hoje ficou mais claro que o time correu mais. Né? O time se entregou mais. Eu acho que esbarrou muito na deficiência técnica e nas lacunas que o time tem, né? Sobretudo no meio de campo e sobretudo nas laterais. Você tem um lado esquerdo onde o lateral não ajuda, você tem um meio de campo onde não tem meio de campo muitas vezes, né? Você não consegue ter jogadas por ali. E você tinha um adversário jogando ali muitas vezes numa linha baixa, dificultando também o Botafogo penetrar na área. Então, sem peças de fato para isso, fica difícil. Né? Então eu acho que, cara, a janela que vai abrir agora dia 10, ela vai ser primordial. Se o Botafogo não trouxer um volante que consiga carregar a bola, né? Um volante que consiga jogar e consiga roubar a bola e consiga conduzir ali até a intermediária ou abrir um jogo para os laterais, enfim, algo desse sentido. E um meio-campista que ajude também, né? Um meia que de fato agregue no time. Um meia de ofício.
Para você pelo menos ter uma opção ali de colocar o cara, mesmo que o cara não comece, entre ali. Eu acho que o Botafogo tem que trazer essas duas peças. E aí, sobre atacantes. Cara, eu acho que os atacantes do Botafogo, eles sofrem muito por falta dessas peças que eu disse, né? Laterais que ajudem, meias. Então eu acho que se eles forem mais abastecidos com laterais que consigam atacar, com meias que consigam distribuir, né, que consigam municiar esses atacantes, eu acho que eles têm uma tendência de agregarem mais, tá? Porque eu acho que os atacantes também, eles ficam com uma responsabilidade de criar e de fazer gol. E fica muito difícil fazer isso, né? Numa Série C, num jogo tão brigado, tão disputado, com pouco espaço dentro de campo. Então, assim, o Botafogo vai ter que acertar, vai ter que trazer essas peças para o meio de campo. Chegou um lateral direito aí, vamos ver se ele ajuda. Se ele não der resposta, é o Eric, não tem discussão, é o Eric titular. E, cara, deveria ter que trazer um lateral esquerdo também, mas não sei se vai trazer, né? Porque você já tem dois no elenco, não sei se vai trazer um terceiro, mas seria necessário, tá? Trazer um lateral esquerdo. Porque Evandro e Felipe Borges são insuficientes. E assim, é melhor gastar agora, encher o elenco ali de mais jogadores, mesmo que você não use alguns deles, mas que você traga alguém que possa contribuir, porque cair é muito mais caro, tá? Cair para uma Série D, o prejuízo é muito maior. Então é isso, assim. Enfim, eu não consigo ter muita perspectiva tão animadora não, tá muito pela tabela, né? Assim, se o Botafogo tivesse uma tabela mais acessível, o futebol dessa segunda poderia ser suficiente para ganhar de outros times, né? Pô, o Botafogo pega o Londrina aqui no Almeidão, é um adversário difícil, né? Com esse futebol de hoje, eu não sei se consegue ganhar do Londrina também. O Londrina até é um time que tem uma campanha melhor do que o próprio São Bernardo, né? Então a tabela também faz a gente não crer que o Botafogo vai conseguir dar uma resposta muito rápida, né? Se o adversário fosse o Tombense, por exemplo, aqui, até acho que o que jogou hoje até poderia ser suficiente. Mas contra o Londrina é difícil. Depois pega o Ituano fora de casa, depois pega o CSA. Não, pega o Brusque aqui em casa, pega o Brusque em casa, depois CSA, depois Ponte Preta. A tabela do Botafogo é muito difícil. O Botafogo pegou do São Bernardo até o jogo contra a Ponte Preta, né, que são, vamos lá, São Bernardo, Londrina, Brusque, Ponte Preta, CSA. São 5 jogos contra times do G8, né? Então, o Botafogo vai precisar de mais para voltar a vencer e para sair da zona de rebaixamento. Então, acho que a janela vai ser primordial. Sobre a questão do técnico, parece que o Pisa vem, né? Vamos ver se o Pisa vem. Mas também não acho nenhum absurdo deixar o Zé Carlos também, tá? Não acho, eu acho que nesse momento de agora, enfim, eu acho que tá muito mais com os jogadores e com a diretoria dar mais peças do que treinador, tá? Porque trouxe o Zago, trouxe o Márcio Fernandes, e aí nenhum deu resultado, aí você traz alguém de nome que talvez olhe para esse elenco e também não consiga fazer muita coisa. Então o Zé Carlos está aí com os caras desde o Paraibano, enfim. Se não for o Pisa, deixa o Zé Carlos, vai, porque pelo menos aparenta que os jogadores com ele correm mais, se entregam mais, brigam mais. E para escapar da zona de rebaixamento, essas valências são importantes. Porque eu também não consigo enxergar muitos nomes no mercado que consigam chegar aqui no Botafogo nesse momento e consigam dar uma resposta. Então, dúvida por dúvida, deixa quem tá aí, né? Enfim, então, por mim, ou manteria o Zé Carlos ou traria o Pisa. Assim, para mim não tem muita saída nesse momento. É também jogar a responsabilidade pro jogador, tá? Eu acho que quando tem um técnico ali menos tarimbado, né? E onde a cobrança nele acaba sendo menor do que um técnico com um nome maior, eu acho que os jogadores meio que, pô, agora a gente vai ter que correr, né? Os caras trouxeram vários técnicos, mantiveram o Zé Carlos, que aparentemente jogadores gostam, então pode ser talvez uma saída. Ou o Pisa, né, que trabalhou com parte desse elenco aí, e querendo ou não, o Pisa é bom de grupo, sobretudo quando chega, né?
e ele conhece parte, pode ser que dê resultado também, tá? Então acho que não tem muita saída para o Botafogo em relação ao comando técnico, se não for uma dessas opções. Bom, é isso. Análise feita, gostou? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí qual a sua perspectiva aí para essa reta final de Série C do Botafogo.